Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe para vocês um livro chamado Cavalgando o Arco-Íris. É uma coletânea de poesias e você consegue ver aqui em cima o nome do autor, Pedro Bandeira. Você se lembra do Pedro Bandeira? Nós trabalhamos ele nas nossas aulas. Será que nós já lemos alguma coisa que ele escreveu? Será que a gente já tem alguma informação sobre quem é o Pedro Bandeira? Eu tenho certeza que você se lembrou. Então esse livro, Cavalgando o Arco-Íris, é um dos meus livros de poesia favorito. Por quê? Porque ele tem poesias que têm referência à infância, às coisas que a gente vive quando criança, e o Pedro Bandeira ele tem uma forma de escrever muito engraçada. Às vezes a gente acha que poesia é um texto repleto de amor, repleto de sentimento. É também, mas as poesias do Pedro Bandeira, elas têm uma característica diferente. Elas são poesias engraçadas, né? Além de falar de sentimento, ele sabe fazer um jogo com as palavras que a gente acaba rindo do que ele escreve, certo? Então, uma coletânea de poesia, a gente não lê como um livro narrativo, né? Que tem que ir página por página. A gente pode escolher a poesia que a gente quer ler. E eu escolhi uma. Vamos ver se você consegue acompanhar comigo. O título da poesia é Promessas. Lembrou? Foi ou não foi? Tinha certeza. Então eu vou ler. Vou ler pra gente matar a saudade. Promessas. Primeiro dia de aula. Como é bom recomeçar. Mala nova, tudo novo. Caderno, lápis no estojo. Tudo encapado, tudo ajeitado, tudo arrumado, tudo prontinho. Não conheço a professora, também ela vai ser nova. Sei que dela eu vou gostar e ela vai gostar de mim. Prometo estudar bastante, vou ser o primeiro da classe. Não vou ficar de castigo, nem vou brigar no recreio. Tudo novo, vida nova, novos colegas também. Mas eu prometo, este ano eu não vou emprestar a minha borracha. Lembraram? Então, essa poesia, Promessas, ela tá aqui nesse livro, ó, Cavalgando o Arco-Íris. Então, ela fala sobre o primeiro dia de aula, sobre as promessas que a gente faz quando começa um ciclo novo, né? No caso aqui, ó, primeiro dia de aula. Muita coisa a gente prometeu e tá lá no painel da nossa escola. E ele prometeu, eu não vou emprestar minha borracha, porque a gente sabe que todas as vezes que as borrachas vão emprestadas, elas não voltam. Ou quando voltam, elas voltam modificadas. Boa essa promessa, não é? Mas esse texto a gente já conhece. Esse texto a gente leu, a gente brincou, a gente ilustrou. Eu quero trazer uma poesia nova, que fala sobre algo que pertence a nós. O que será? A primeira coisa que eu ganho antes mesmo de nascer. Quando vocês estavam lá na barriga da mamãe, a mamãe e o papai escolheram algo para vocês. O que será que é? O nome da gente. Todo mundo tem um nome. E esse nome ele foi escolhido por algum motivo, né? E você? Você gosta do seu nome? Você acha o seu nome incrível? Ou não? Você não gosta muito dele? Então você acaba criando alguns apelidos para disfarçar o seu nome. Vamos ver como que é essa poesia, Nome da Gente? O que será que o Pedro Bandeira escreveu aqui para nós? Então vamos lá. Nome da gente. Por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome. Não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se metem com um nome que é só meu. O nenê que vai nascer vai chamar como padrinho. Vai chamar como vovô
mas ninguém vai perguntar o que penso, coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Gostaram? Bom, essa é a indicação literária que eu estou trazendo para vocês. Mas, quando a gente escolhe um livro para ler, a gente tem que ver algumas informações importantes, né? A gente olha para a capa, né? A gente olha para o título, a gente consegue saber o nome do autor. Mas quem será que é esse autor? Qual será a história de vida dele? O que será que levou ele a escrever este livro? Então eu vou ler para vocês, que geralmente essas informações estão no livro, mas às vezes a gente acha que não, que acabou o último texto, pronto, encerrou o livro. E lá no finalzinho tem informações muito bacanas, ó. Então esse aqui é o Pedro Bandeira. Eu vou contar um pouquinho da vida dele e vou contar um pouquinho sobre o livro Cavalgando o Arco-Íris, certo? Então vamos lá. Esse texto que eu vou ler foi o Pedro Bandeira que escreveu, tá? Então ele começa assim. Meu nome é Pedro Bandeira. Nasci em Santos em 1942 e mudei-me para São Paulo em 1961. Cursei Ciências Sociais e desenvolvi diversas atividades, do teatro à publicidade e ao jornalismo. A partir de 1972, comecei a publicar pequenas histórias para crianças em publicações de banca, até desde 1983. Passar a dedicar-me totalmente à literatura para crianças e adolescentes. Sou casado, tenho 3 filhos e uma porção de netinhos. Gostaram? Então, antes que alguém pergunte, né? Porque todas as vezes que eu conto a história de um escritor, geralmente as crianças perguntam assim, ele já morreu? Não, os escritores, eles continuam vivos, né? Alguns com mais idade, alguns com menos idade. O Pedro Bandeira tá vivo, continua trabalhando, escrevendo textos, né? Porque o público-alvo dele são as crianças, ele escreve poemas para as crianças, mas ele também escreve livros para jovens e adolescentes. Inclusive, tem um livro dele que foi muito premiado, foi considerado um dos melhores livros de literatura infanto-juvenil. Ficou curioso? Quer saber mais sobre a vida dele? A professora Patrícia vai colocar um link contando. Ele vai contar um pouquinho mais da vida dele pra gente, tá bom? Agora vamos lá, ó. O que ele fala sobre esse livro Cavalgando o Arco-Íris? Então ele diz o seguinte: Cavalgando o Arco-Íris foi o meu livro de estreia no mundo da poesia infantil. Fazer poesia, para mim, desde a juventude, foi um tipo de brincadeira, de exercício com a língua portuguesa, com sua música e seus ritmos, que eu fazia por diversão. Como tem gente que gosta de fazer palavras cruzadas. Na adolescência, como era gostoso fazer poemas e sonetos exaltando a graça de alguma garota que conquistasse meu coração. Oh, danadinho! O tempo passou e eu resolvi fazer poesia para crianças. Afinal de contas, o que é poesia? Não é uma forma absurda, maravilhosa de ver as coisas? De ver tudo diferente do que os outros veem? Pois isso foi tão gostoso fazer esse livro. Pois gente pequena entende de absurdos e sabe que quando o absurdo se torna realidade, tudo fica mais divertido. Gostaram? Essa é a minha indicação literária da semana. Poesia de Pedro Bandeira no livro Cavalgando o Arco-Íris. Ficou curioso? Pesquisa. Dá uma verificada lá no Google que tem muito texto bacana do Pedro Bandeira. Tá bom? Um beijo para vocês e espero que tenham apreciado a leitura.